Vamos repercutir aqui no estúdio em São Paulo, Pedro Venceslau. E sobre este tema, Pedro, petistas têm atuado contra o projeto do governo para o fim da escala de 6x1. Deu tilt aqui, deu uma bugada na tela, assim. Se é um projeto do governo, como é que tem petista contra? Explica pra gente. Olha, é uma conversa reservada. Vamos lembrar quem é o autor do projeto. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que apensou o projeto dele, é o da Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Projeto que está andando de forma célere no Congresso Nacional, foi abraçado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, que deu garantias de que, inclusive, passaria na comissão especial já no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Seria aprovado, portanto, antes da eleição. Mas o governo tem algumas desconfianças, umas preocupações. Por exemplo, como o projeto é uma PEC, o governo não pode sancionar ou vetar, não passa pela presidência da República. Portanto, se acontecer alguma modificação no meio do caminho, do relator, alguma emenda, por pressão de empresários, por pressão de donos de bares e restaurantes, por exemplo, o presidente Lula não poderia fazer absolutamente nada. Mas a leitura entre petistas e governistas é que esse projeto que já está tramitando, que é dos 2 deputados que eu mencionei agora, eles já estão andando rapidamente, vão chegar ao plenário antes do projeto do governo e que na leitura desses deputados, o projeto do governo, como está em regime de urgência, vai ficar parado nas gavetas da Câmara dos Deputados por 45 dias, que é o limite máximo. Porque o que acontece depois disso? Passou 45 dias, não votou o projeto em regime de urgência, tranca-se a pauta e não se aprova mais nada no Congresso Nacional. Portanto, a leitura desses parlamentares com os quais eu conversei, eles não avaliam que essa foi uma boa estratégia do governo, não. Vamos voltar um pouco no tempo. Em dezembro do ano passado, o presidente Lula chamou no Congresso Nacional o Reginaldo Lopes, a Érica Hilton e outras lideranças para justificar essa ideia de mandar um PL em regime de urgência, que na verdade ele nada mais aconteceria do que eles tiraria da pauta o projeto de 2 deputados que são da base do governo, que são de esquerda, um do PT e um do PSOL. A leitura do governo é que, além de conseguir ter mais controle sobre a tramitação, evitar os chamados jabutis, o projeto teria o DNA claro do governo. O governo está apostando muito nessa agenda para levar para a eleição presidencial. É uma pauta que é extremamente popular. Teve uma pesquisa do Datafolha recente que mostrou que a grande maioria da população aprova, afinal, quem não quer ter mais folga? Mas, então, agora eles apaziguaram a ideia de mandar o projeto do governo para o Congresso Nacional. Resta saber agora como é que vai ser essa tramitação e qual projeto, afinal, vai para o plenário, o do governo ou dos 2 parlamentares aliados do próprio governo. Pois é, Pedro, se eles ainda não decidiram qual dos 2 projetos, né, será encampado, vai ser tocado para frente, então fica difícil falar neste momento em apaziguamento. Mas, enfim, o ministro falou, está dito, falou em on ali para os jornalistas, Danilo Moliterno trouxe essa atualização importante aqui para o 360, então está confiante de que alguma coisa... Diga. Uma lembrança só, a semana passada foi marcada por um desencontro entre o Guimarães e o Palácio do Planalto. O Guimarães disse para o Hugo Motta que o governo tinha recuado, desistido de mandar o projeto em regime de urgência. Depois foi lá o Guilherme Boulos nas redes sociais, no X, e desmentiu o que o Guimarães disse para o Hugo Motta. Ficou um certo estranhamento. Mas agora o Guimarães foi promovido ao articulador oficial do Palácio do Planalto, então está num outro cenário, foi muito prestigiado aí nesse evento hoje, claramente foi, mas ele vai ter que encontrar, vai ser o primeiro grande desafio dele à frente dessa nova missão. É verdade. E aí o Hugo Motta passou de mentiroso, entre aspas, né? Ou de mal informado, porque ele deu uma entrevista coletiva, uma declaração, a gente até deu aqui no 360 e depois o governo, não é isso não. Quem falou isso para o presidente da Câmara está errado. Enfim, foi uma confusão, enfim... Mas ele disse que está apaziguado, então a gente acredita. Muito obrigada, Pedro Venceslau.